Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso Renda Fixa do Básico ao Avançado. Hoje nós vamos falar do tal do DI Futuro. Em aulas anteriores a gente mostrou lá o contrato pré-fixado de 5, 7 anos e que dava para ter uma curva, né? A gente consegue até ver, comparar o pré-fixado com o IPCA+, para ver a inflação implícita, enfim. A gente tem isso também com o CDI, tá? Que o mercado também tem ali uma aposta, digamos assim, de quanto que vai estar o CDI numa data futura. Uma aposta não necessariamente especulativa, tá? Pode ser uma aposta para proteção. A gente tem esses mercados futuros muito usados para proteção. Os mercados futuros, eles nasceram, por exemplo, com o arroz, lá no Japão, séculos atrás. Imagina um produtor de arroz que tem sua plantação de arroz e não sabe quanto que vai estar o preço do arroz daqui a um ano, quando ele colher. O que ele pode fazer? Ele pode já vender essa produção dele para daqui a um ano. Ele chega para alguém e fala, olha, eu te vendo uma saca de arroz para daqui a um ano por 500 ienes, né? Vamos falar assim. E ele com isso ele trava, ele já sabe quanto que vai estar daqui a um ano. Aí imagina, muita gente começa a fazer isso, aí você começa a ter um mercado futuro de arroz, que você compra esse direito de ter uma saca de arroz daqui a um ano, né? E vão evoluindo esses mercados futuros, esses mercados que a gente chama de derivativo, né? Que esses contratos se derivam do preço à vista, um pouco, né? Lógico, daqui a um ano vai depender, vai ser o preço de hoje, mais algumas variáveis, né, de quanto que a gente acha que vai estar a safra, enfim. Já no caso do DI futuro, é quanto que as pessoas acreditam que vai estar o DI daqui até o tempo do vencimento desse contrato, tá? Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, essa é uma tabelinha que eu tirei de um site, depois vai ter o link aqui na descrição também. Então você tem aqui os códigos desses contratos, tá? Igual você tem código de Vale 3 para quem vai comprar Vale, Petro 4 do Petrobras, mercado financeiro sempre tem esses códigos, né? E esses aqui são os códigos dos contratos de DI futuro, tá? DI 1 e tem essa letra H, J, K, isso é o mês que vence aquele contrato e o ano, 23, tá? Então aqui ó, a gente tem março de 23, abril, maio, junho e assim sucessivamente, tá? Nos anos mais lá para frente você tem menos liquidez hoje, né? Você tem menos contratos sendo negociados. Então, por exemplo, em 25 aqui a gente tem janeiro, abril, julho e outubro, tá? Os mais usados são os de janeiro, tá? Que dão mais referência pra gente. E a gente vê aqui, ó, então o vencimento. Aí, ó, olha só, a taxa de juro do quanto que tá o contrato, né, de valendo o contrato de março de 23, 13,65. E nós estamos gravando em fevereiro. Aí você fala, uai, mas um mês, 13? Por quê? Porque essa taxa aqui, ela é sempre anualizada de hoje até o vencimento. Então é quanto que o mercado espera que vai dar o acumulado de CDI de hoje até o vencimento anualizado. Tá? Você vê quanto que variou aqui de um dia para o outro. E olha que interessante, baseado nesses valores aqui, você consegue saber se o mercado, digamos assim, aí o mercado na prática mesmo, né, desses gestores institucionais que gerenciam pensões e fundos de investimento, enfim, como que está a expectativa em relação à taxa de juro, porque você vê o acumulado, né? Se hoje, por exemplo, está 13,75, né? O CDI, na verdade, 13,65, porque você lembra que eu falei lá que o CDI é 0,1 abaixo da Selic? Ele anda muito junto, mas geralmente 1 abaixo. Então 13,65, 0,1% abaixo ao ano, né? É uma diferença para a gente irrisória, tá? Mas olha só, se o acumulado está 13,65, 13, aí sobe um pouquinho, 67, não sei o que, 60, aí chega aqui, ó, ele começa a cair por 13,52, 13,45, tá? Lá em dezembro de 23. Então, para o acumulado de hoje, né, até dezembro de 23, né, estamos falando aí de 10 meses, dá 13,52, ele tem que ter ido para baixo do 13,52, né, porque ele vai ficar um bom tempo aí no 65, 65, 65, 65,
e lá ele vai estar o acumulado todo 13,52. Então o que isso mostra? Que o mercado está prevendo, está colocando na curva, que a gente fala no jargão de mercado, um corte de 25 pontos base na Selic, que vai se refletir no CDI. Tá? Então a gente consegue, na prática, ver o que o mercado está esperando. Aí é diferente da outra ferramenta que a gente vai ver, que é o Banco Central faz um questionário com os participantes do mercado para ver quanto que acham que vai estar a Selic. Esse aqui é quem põe dinheiro mesmo para se proteger ou para fazer aposta especulativa, digamos assim também, como os fundos ganham dinheiro, tá? Alguns fundos multimercado ou fundos de renda fixa também, ativos, né? Então isso aí a gente consegue ver e da mesma forma que no pré-fixado a gente pode pegar cada vencimento desse aqui e colocar horizontalmente aqui no tempo, né, e fazer uma curva de juro, a gente também consegue fazer com o DI futuro. Olha que interessante, a gente tem aqui, ó, vencimento de janeiro 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, né, e 31. O janeiro, como eu falei, é o que tem mais liquidez, é o mais olhado, tá? E você vê aqui, ó, como que tá a curva, tava no dia, hoje ou ontem, dia 14, tá, de fevereiro. E comparando até aqui isso aqui que eu tô vendo, que é tirado do Bull XP, é uma ferramenta de negociação da XP, comparando, por exemplo, com 22 dias atrás. Então o que a gente consegue ver? Cada ponto desse aqui é um vencimento desses aqui. Então, 22 dias atrás, o mercado esperava, olha aqui, ó, D menos 22 dias, D é hoje, 22 atrás, o mercado esperava que o acumulado de CDI de hoje até o vencimento, lá de 7,85, anos, tá vendo? Esse aqui é mais um conceito que a gente já conheceu, o duration. Como esse aqui não paga cupom ao longo do tempo, o duration é a mesma coisa que o vencimento. Então, em quanto tempo vence isso aqui? Vence em 7,85 anos. Né? A gente pode arredondar aí 8 anos. Então, o mercado espera que o CDI acumulado pelos próximos 8 anos vai... 22 dias atrás esperava que ia ser 12,35 e hoje já espera que vai ser 13,43. Então, a gente fala que a curva abriu, de certa forma, a curva toda se deslocou, ela pode mudar a inclinação ou mover a curva toda, no caso a gente vê aqui que 22 dias mudou a curva toda, tá? E por que essa curva aqui moveu? Nesse caso aqui não é tanto de prêmio de risco, igual no caso do pré-fixado não, tá? É mais pela expectativa de trajetória da Selic. Então, basicamente, o mercado está precificando, ó, nós vamos ficar com a Selic mais alta por mais tempo do que a gente achava 22 dias atrás. Por quê? Porque possivelmente o mercado está prevendo que nós vamos ter uma inflação maior e com isso o Banco Central vai ter que manter a Selic mais alta para segurar a inflação. E aqui não é julgamento, o mercado pode estar certo e pode estar errado. Até porque nós estamos falando aqui de coisa de 8 anos, é muito tempo, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Mas é meio isso, é meio o mercado apostando nisso. E para que isso serve para você, no final das contas? Vamos lá. Vamos supor que você tem aquele velho dilema. O que é melhor? É melhor um CDB 120% do CDI ou 115% do CDI, que a gente tem hoje mais, ou um CDB pré-fixado de 14% ao ano, ou o IPCA mais 7%, né? Sei lá. Com isso aqui você consegue ver quanto que o mercado espera que vai dar o CDI acumulado nesse prazo. Então vamos falar aqui, ó, vamos pegar o de 3,87 e arredondar aqui como se fosse 4 anos, tá? Se você tem um CDB de 4 anos pagando 120% do CDI, aí você pode olhar, ó, se o mercado tiver certo e o CDI foi esse aqui, 12,99 vezes uns 120% de CDI, a mesma coisa que 1,2, tá? Esse CDB de 4 anos, ele vai me render 15,58. Então, se eu vou comparar com um pré-fixado que está pagando 14, um CDB de 120% do CDI, se a trajetória do CDI for como o mercado
acha que vai ser, ou seja, olha só, para esse CDI em 2027 está 12,99, sendo que hoje está 13,65, ele vai ter caído um pouquinho, né? A gente vê, olha aqui, ó, mais curto, num prazo mais curto está 13,45, tá? Lembrando, não quer dizer que o mercado acha, por exemplo, que em janeiro de 25 o CDI aqui, ó, vai estar em 12,81. Por quê? Porque para dar 12,81, sendo que hoje está 13,45, é que uma média ponderada, ele vai ter que, nesse momento aqui, em janeiro de 25, tá abaixo disso, para o acumulado da 12, né? Se hoje está 13, vamos supor que fica março, abril, junho, julho, até dezembro de 23, dando lá o 13,45, né? Concorda comigo que ele já vai ter ficado muito tempo no 13,45. Para em janeiro de 25 ele dar 12,81, ele vai ter que ter ido para baixo de 12,81 para em janeiro de 25 chegar nesse valor, tá? Mas para nossa conta aqui serve, porque a gente quer justamente o acumulado, o CDI acumulado no período, 12,81, né? No caso aqui eu peguei 12,99 porque eu peguei 27, né? Peguei esse aqui e multipliquei por 120. Então, se o CDI for como o mercado está prevendo hoje, esse CDB de 120% de CDI vai dar um retorno de 15,6. Beleza? Ficou claro? Deixa aqui um comentário falando o que você achou dessa aula, se ficou claro, se ficou muito complexo, se te ajudou a clarear um pouco, se você conseguiu entender essa curva, beleza? Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, eu te agradeço por estar acompanhando aí e um forte abraço e até o próximo vídeo.